vê-los mais. Tá tudo bem? Estão conseguindo ouvir? Cíntia, tudo ok, podemos seguir. Obrigada. Então, é gratificante, num dia de chuva e trânsito, ver que vocês priorizaram estar aqui para saber mais sobre a vida escolar dos filhos, e é essa parceria que dá certo, que é uma parceria, de fato, de um investimento na vida escolar e não só escolar dos filhos, né? Hoje nós preparamos uma apresentação breve para falar um pouco dessa transição. Que transição? Mais uma finalização de uma etapa e o começo de outra. Na verdade, se a gente for olhar, o ensino fundamental ele é composto por 9 anos. Esses 9 anos tem o que a gente chama de EFAI, ensino fundamental anos iniciais, e o EFAF, ensino fundamental anos finais. Mas esse composto aí de fundamental é aí que a gente desenvolve todas as habilidades necessárias para daqui para frente na vida acadêmica. Então, foi alfabetizar, depois foi letrar matematicamente, começar a estudar ciências, história, geografia, e agora vai abrir um leque ainda maior e de mais exigências de habilidades mais sofisticadas. Então, se antes era ler um texto, agora é ler um texto e comparar, ler um texto e explicar, né? Então, para vocês entenderem aí o desdobramento. Pode mudar, Má. A gente traz aí uma fala do nosso mantenedor. O Colégio Morumbiçu entende a educação como uma ação transformadora que prepara os estudantes para um mundo em constante evolução. E nesse processo fornece as ferramentas adequadas para a aprendizagem, para que a aprendizagem aconteça de forma significativa, prazerosa e feliz. O Paulo costuma dizer que a melhor escola é a escola na qual a criança é feliz. E eu complemento, a melhor escola é aquela no qual a criança é feliz, não 100%, porque né, tem os desafios e tem momentos que são difíceis, né? Mas também é aquela escola que ela está sempre em consonância com aquilo que... Essa segunda parte aqui que me deixa mais motivada. A gente tem que estar em consonância com o mundo aí fora. O que é? Nós estamos formando os nossos filhos para ficar conosco? Para ficar na nossa casa? Para serem nossos para o resto da vida? Infelizmente não, né? Cada vez mais a gente vai soltando a mão. Então, próximo slide. E bem-vindos aí ao ensino fundamental e também à adolescência. Opa, mas o que é essa adolescência, né? Quem aqui já tem filho adolescente? Então, vocês sabem bem, né? E eu separei aí um trechinho de um vídeo do educador Isamitiba. Pode abrir e dar play, para a gente ouvir um pouquinho sobre essa etapa. Cíntia, quem está em casa não está conseguindo ver o vídeo, se você puder parar um pouquinho, porque só está apresentando a tela do Google. Compartilhe o vídeo. Ok, agora sim, puder voltar. Obrigado. Dani? Isso, de 6 meses e a Damares de 15. Eles têm uma diferença... Tem, né? Então, doutor, como é que andam os adolescentes? São mesmo aborrecentes? Olha, a adolescência é um segundo parto. É como se criancinha nascesse numa proteção da família e quando começa a adolescência ele faz esse movimento. Então, ele tem interesses próprios, começa uma independência. E quando eles são aborrecentes, em geral, os pais são piores aborrecentes. Porque os pais não entendem que estão crescendo e quer reduzi-los outra vez ao ninho da casa. Se vai para uma balada, fica telefonando, né? Então quer fazer uma coleira digital e os filhos detestam isso. E tem mães ainda que querem ir para a balada olhar se tem droga pendurada na parede. Então os filhos querem matar, né? Existe uma preocupação, né? Mas uma coisa é preocupação, né? E outra coisa é como acaba constrangendo filhos sem perceber. Quer dizer, não está confiando na educação. Ou seja, a criança tem que levar dentro de si, já desde criança, então,
quando for adolescente, ele já tem que levar dentro de si valores para se proteger. Mas não é importante as mães conhecerem as companhias? Sem dúvida, conhecerem sem assim, dúvida. os ambientes para saber se eles são adequados ou não para determinada faixa etária? Tem alcance pequeno, só vai criar conflitos, porque, em geral, as mães são guiadas por instintos, né? Então, as mães preparadas educam. Mães não preparadas agem sob instinto. O instinto é de proteção ao filho. Então, se vê alguém que pode fazer mal, ela acha que vai fazer mal para o filho. Então, vira má companhia sem conhecer. Né? E, de repente, a outra mãe vê o filho dela e fala, essa é má companhia, olha aí como se comporta e tal. Né? E o que as mães não sabem, né, e depois se estranham bastante, é que em casa eles são um inferno. E na casa das visitas são uns amores. Quer dizer que essa estruturação vem desde a infância. Tem que vir desde a infância. Para o próprio filho, digamos, saber se defender, né? Claro, porque não tem como os pais poderem defender os filhos do que eles próprios têm que se defender. Eles não vão estar presentes 24 horas por dia. Já nem na infância, com 2, 3 anos de idade, já está numa escola. Então, a melhor educação é aquele que prepara o filho para a vida e não defende o filho da vida. Ada, quando você falou que a sua filha aos 22 ainda está 20. Depois eu posso passar o link para vocês, que é um vídeo antigo do Isamitiba, mas que ainda é muito atual, né? A minha ideia ao mostrar esse vídeo é para acalmá-los também, para dizer assim, olha, é só mais uma etapa. É uma etapa que é difícil, sim, quem tem filho adolescente, mas ele não está entrando na adolescência sem ter nada dentro de si. Tudo que vocês fizeram até agora, ensinar, orientar, falar 10 vezes como que atravessa a rua, falar que leva blusa, falar filho faz lição, já tá. Então ele já tem princípios e valores e também uma vivência para conseguir lidar nessa sociedade que ele vive, que hoje a maior parte do tempo é a escola, né? Então, não tem receita, né? A gente sabe, cada história é uma história, mas a gente pode se ajudando, né? E uma coisa que eu sempre digo é, olha para o seu filho de fato, veja se ele está, qualquer discrepância, muito quieto, muito contido, os exageros têm que nos chamar a atenção, tá? A Marina, que quase não conhece, de adolescente, né? E a Vanessa, você que vai falar um pouquinho, né? Eu vou chamar a Vanessa para ela fazer essa passagem aí para a Marina, que ela cuidou deles até agora, e agora a gente vai entregar o bastão para a Marina, né? Obrigada. Boa noite a todos, obrigada pela presença. Faltam alguns meses, né, para que eu possa passar esse bastão. Eu quero contar um pouquinho que eles tiveram 2 momentos, para que eles possam ter essa passagem mais tranquila, com segurança. Então, nós tivemos 2 momentos com eles. O primeiro momento, nós levamos toda a turma para o 3º andar. Eles conheceram todo o espaço, as salas, os professores, a coordenação. Aí tivemos um momento que eles tiraram todas as dúvidas com ela, perguntaram de tudo, todas as dúvidas mesmo. Tudo que eles precisavam saber, que eles tinham curiosidade, eles perguntaram. Porque eles precisam se sentir seguros, né? É um novo, então eu quero entender. E aí o segundo momento é que foi a sensação. Nós tivemos uma aula, uma vivência com um dos professores, com o professor Guilherme de História, uma aula que ele preparou para o 6º ano mesmo, que foi ministrada para o 6º ano que eles tiveram. Foi a sensação, né? Eles amaram. Eles voltaram para o 2º, então nós deixamos eles lá com o professor, eu desci, falei, agora vocês vão ter essa aula. Deixei. E aí, quando eles terminaram, eles desceram todos felizes. Adorei! Tia, pode ter outra? A gente prepara, vai chegar esse momento. Calma, vocês vão só ter outras, muitas outras. Então, foram 2 momentos muito legais, muito importantes, e que eles estão sendo preparados para essa transição, para este momento.
E agora eu vou passar esse bastão para a Marina, que é a coordenadora do EFAF e do EM. Então, ela vai falar um pouquinho agora para vocês como vai ser esse momento do 6º ano. E quero dizer que vocês podem contar comigo sempre, tá bom? Obrigada. Olá, tudo bem? Vanessa falou que, bom, eu sou a Marina, né? A partir de agora a gente já pode contar, porque é muito comum, quem tem vergonha disso, mas tem muitos pais que vão para o 6º ano que já me procuram porque querem entender como é que funciona o 6º ano, né? E nós começamos o momento de transição das crianças e agora é o momento de transição de vocês. Porque digo a todos e todas que estão aqui que nesse processo de transição tem 2 que já têm adolescentes, né? Só 2? Alguém mais já passou por essa mudança? Então eu digo para vocês que quem mais necessita de adaptação nesse processo não são as crianças, são os pais. Porque, de fato, diferente da educação infantil para a 1ª série, para o 1º ano, muitas coisas permanecem no mesmo formato. É mais uma mudança de espaço, são mudanças, algumas que são gradativas, tem outras que vão acontecer aqui que são gradativas, mas outras que não são tanto. E, normalmente, quem eu sinto, eu já faço esse processo já há alguns anos, e posso dizer com tranquilidade que quem mais precisa desse acolhimento são vocês. Então, de antemão, eu quero deixar esse espaço e essa nossa conversa sempre aberta, porque vão surgir dúvidas de como conduzir, de como fazer, se é o momento, se não é o momento. O tempo de adaptação de cada um deles é diferente. Normalmente, o 1º bimestre já é um bom momento, a grande maioria deles já estão adaptados, mas vocês vão para uma outra realidade. E onde que vocês normalmente sentem mais? Porque até o 5º ano, vocês têm uma professora regente, que passa agora a grande parte da manhã com as crianças, e passam para 9, 10 professores, que convivem com o mesmo tempo. Eles têm outros professores até o 5º ano, tem educação física, tem arte, mas vocês têm uma referência de professor. Agora, não tem mais um só professor, são 9, 10 professores. Então, é muito comum sentir, falar assim, agora está tudo perdido. Eu não sei mais o que acontece, não recebo mais recado todo dia pelo aplicativo que a professora... O professor não vai mandar recado no aplicativo. Então, exato. Eu só estou começando, tem outras boas notícias, só estou começando. Tem. E esse processo, vocês... Não, gente, a gente precisa de vocês inteiros, tá? Porque temos ainda mais alguns meses para essa transição. Mas o que eu quero dizer é que muda essa referência. Então, é por isso que a gente faz esse momento de transição, para que vocês já me conheçam, para que vocês entendam como vai funcionar, a quem vocês devem recorrer. Não é da mesma forma que vocês têm hoje, mas isso não quer dizer que tem falta de assessoria. E eu vou orientar de que maneira vocês devem até procurar ajuda, se precisar, tá? Como bem a Cíntia disse, é um momento de transição deles. E a melhor analogia que eu já encontrei para fazer, que vem a pergunta assim, como é que eu devo ajudar meu filho? Como é que eu devo fazer essa transição? Como é que eu devo, até onde eu devo ajudar? A analogia melhor que eu encontrei é o andar de bicicleta. Eles começam com triciclo, aquele com 4 rodas, o toque-toque, depois eles vão para uma bicicleta com 2 rodinhas, cresce um pouco a bicicleta, ainda com 2 rodinhas, tira uma, vê se está com equilíbrio, depois, Rafa, se eu estiver errada, você me fala, você tira uma rodinha, vê se está com equilíbrio, tira a outra, segura no selim, até a hora que você percebe que está com a segurança, e aí você solta. Balançou, o que você faz de novo? Prende. É isso. Facinho. É vocês sentirem o momento que eu vou juntar com o que a Samitiba disse, com o que a Cíntia disse. A gente precisa gradativamente dar autonomia para eles. Eles serão cobrados gradativamente, não é tudo de uma vez, não se vira uma chave do nada.
mas que gradativamente vocês vão perceber uma autonomia cada vez maior deles e também vai ser requisitada cada vez mais. Então, aonde entra essa para vocês não ficarem desesperados, né? Uma das coisas, acho que pode ir para frente, eu vou falando junto com o que vai apresentando. Então, o que muda? Tá bom, pode ser esse. O que muda? Primeira coisa, o andar, certo? Eles vão lá para o terceiro andar, que eles, mais do que vocês acham o máximo, eles estão super tranquilos, eles estão felizes, eles estão empolgados. As perguntas deles se podem trazer todos os tipos de caneta, se pode lanchar, se tem que ficar atento se pode comprar fichinha antes para eles poderem ficar no intervalo. Deixa eu ver outras perguntas relevantes que nós tivemos. Tem a ver com autonomia e crescimento. Quantas vezes foram ao laboratório? A carinha deles, quando eu falei para eles, porque uma das coisas que mudam é que eles não vão ter mais o professor esperando eles no ginásio, que vai subir com eles, cada um para sua sala. Hora do intervalo, turminha, vamos descer? Não, vai ter um sinal que eles vão descer e vai ter um sinal que eles vão ter que subir. Exato. E a pergunta deles olha, muitos me perguntaram e várias vezes, e se eu me atrasar? O que acontece? Como que eu vou saber a hora que eu tenho que subir? Então, eles mesmos já vão começar a entrar eles já estão esperando por isso, né? Eles já têm uma ansiedade de poder passar por isso, porque isso significa que eles estão grandes. Para eles, né? Mas que eles estão grandes. Eles, para mim, diferente para a Vanessa eles são os grandes da Vanessa, para mim eles são os meus pequenininhos. Então eles estão esperando isso. Então tem essa mudança, né, que eles nesse sentido, mas não se preocupem, tá? Eu tenho a Aline, que é a minha auxiliar, que ela desce no intervalo, tem o Hugo, que desce no intervalo. A gente está sempre ali segurando, acompanhando, para que eles não se atrasem sem querer ou com querer, né? Porque temos as duas opções. Apesar de ter a meia hora para eles brincarem, é muito nítido. O intervalo eles vão fazer do 6º ao 9º ano, não junta com o ensino médio, é só o horário deles. É nítido ver quem é do 6º ano no pátio, porque são os que correm. Do 7º em diante, eles já estão mais sentados, conversando, grupinho de meninos para cá, grupinho de meninas para lá. Mas o 6º é o que corre. Então, a gente consegue identificar muito fácil. Faz parte, é isso mesmo, e é isso que tem que acontecer. E eles vão se adaptando. Com relação ao tempo de intervalo para eles descerem ou não, em uma semana eu garanto para vocês que eles já sabem disso. Tá? Eles já ficam de atenção um no outro, eles já se organizam rapidinho. Tá? Outra coisa que muda é a questão dos professores. São 10 professores, são 10 disciplinas que eles têm. Né? As disciplinas são basicamente a mesma. A diferença é que é um professor para cada disciplina. E eles começam a ter que lidar com uma diferença de perfil de professor a cada 45 minutos. Isso é extremamente enriquecedor para o desenvolvimento deles. Porque até então, você ter só a professora regente, que eles já conhecem, a hora que pode falar, a hora que pode fazer, a hora que pode fazer isso, a hora que pode fazer aquilo, ele vai saber, só que isso a cada 45 minutos. Então, isso para o amadurecimento deles é muito positivo. Tá? Eles não mudam eles não vão ter a sala deles. Eles mudam de sala, eles já devem ter contado isso para vocês, né? Então, eles mudam de sala. São salas ambientes. Então, tem a sala de português. E é interessante que eles foram assistir aula de história e eu, ingênua, né? A gente vai passando o dia de ingênua, pobre coitada de mim. Gente, vocês acham que vocês vão ter aula de quê hoje? História! Nossa, como vocês sabem? Está escrito ali na porta. Eu, ok, então será história mesmo. Então, eles mudam. Isso é muito interessante para a questão da organização deles, em termos de espaço, da organização própria do material. A pergunta vem, funciona? Funciona. É 1 minuto que é mais ou menos 2 minutos que todos saem no corredor e todos entram. Isso acontece naturalmente, estão convidados para um dia entender essa dinâmica. Essa mudança tem dois objetivos. Um, para a gente ter salas ambientes mesmo, com mapas, com material específico daquela disciplina,
E o outro é a questão motora, que eles precisam levantar, eles precisam sair. Então, assim, eles precisam mexer no celular. Então, a gente falou, então vamos fazer? Todo mundo põe a mochila, todo mundo sai, todo mundo se encontra e vai para sua sala. E tem um outro ponto importante. Nós adultos, e a gente consegue colocar mais ou menos dentro dessa faixa, o nosso período de atenção, que a gente tem uma curva assim de atenção, que ela começa baixa, sobe e desce. Isso dá mais ou menos esse período 20 minutos, né? Que a gente consegue ficar focado. Uma hora a gente se dispersa, alguma coisa, consegue voltar, isso é atenção alternada que a gente precisa ter, mas quando o aluno precisa mudar de sala, a gente faz com que ele termine esse pico dele e volte para conseguir concentrar na aula seguinte. Então, ele não vai dormir o dia inteiro, isso eu garanto a vocês, tá? Nos primeiros dias, Marina, se esquecer alguma coisa na sala, primeira semana vão esquecer, faz parte. Por favor, nome nas coisas que a gente entrega para eles. É uma semana, não mais, não mais. Então, eu reforço uma questão. Eles se adaptam muito mais rápido do que os pais. A quem devo procurar? Que eu acho que é essa a sua preocupação. A mim, eu fico lá, assim como a Vanessa, o tempo inteiro. Eu estou lá à frente todos os dias, o tempo inteiro, mas eu quero falar com a professora de português, eu quero falar com o professor de matemática. Eu vou ser o canal para isso. Se tiver coisas que eu já puder responder, eu vou fazer. Se for só perguntar para o professor fazer, eu vou fazer. Se for necessário uma reunião com o professor, nós faremos, tá? Mas a principal via de comunicação vai ser comigo, principalmente pelo aplicativo. Pode telefonar, obviamente. Tem a Aline, que é minha auxiliar, e para cada turma tem um professor tutor, que é ele, o pai, a mãe da turma, que vai acompanhar nos principais projetos, que vai acompanhar de perto os alunos. Na reunião de pais, vocês podem procurar esse professor tutor, porque é ele que vai ser o tutor daquela turma. Além do pai poder procurar o próprio professor, porque a nossa reunião, diferente do Fundamental 1, a gente faz no ginásio, mesas com cada professor. O pai chega, espera ali na frente da mesa, um pai fala, senta, vai outro. Então, você tem acesso a todos no mesmo dia, no mesmo lugar, né, Marina? Isso são os marcados. Sempre que precisar de alguma outra coisa, nós continuamos com a mesma visão, isso é uma visão do colégio, da gente caminhar juntos. O nosso objetivo aqui desse lado é o mesmo que o de vocês, que é o bom desempenho deles, a boa adaptação deles. Então, vocês podem contar com a gente sempre que precisar, tá bom? Pontos importantes. Uniforme, importante. Essa é uma briga que eu gostaria de comprar junto com vocês, porque eles vão ficando adolescentes e eles querem mostrar o lindo casaco da Vans, o lindo casaco da Gap. O que mais que temos no mercado hoje em dia? Rosa, Da tribo deles. Chinelo, eles acham que precisa ir um comunicado avisando que não pode vir de chinelo para a escola, não tanto no cesto. Mas se a gente já começa a trazer rotina para eles já vão incorporar isso no dia a dia. Eles podem, a partir do sexto ano, vir de calça jeans azul. Então, esse é uma grande conquista para eles. Mas camiseta, blusão, sempre obrigatório. Para a educação física precisa, não pode estar de calça jeans, nem de crocs, tem que ser tênis mesmo, isso para a gente garantir a segurança deles, tá bom? Atrasos e faltas, até pode entrar, chegou um pouquinho atrasado, se o transporte atrasa, não se preocupem, não tem nenhum problema, às vezes tem essas intercorrências no meio do caminho, chegou atrasado, até 10 minutos está liberado para subir. Depois de 10 minutos, espera lá embaixo com a neguinha até as 8 horas. Depois das 8 horas, só com autorização minha e da Cíntia, tá? Isso para que possa render o dia deles, para que a gente não possa ter não quebrar o ritmo, tanto da sala quanto deles, tá? E as faltas, sempre que tiver uma justificativa, por favor, nos passe, que ela não é retirada, mas ela é abonada. E ela é justificada. E a gente tem que chegar no 75%, eles precisam cumprir os 75% de presença, tá? Os materiais, seguimos com o material do ângulo, né, para a gente ter essa continuidade, e cada vez mais a gente já tem uma parceria muito grande com o ângulo, já fizemos 10 anos, temos o nosso Leão de Ouro, né?
Então, isso nos traz alguns benefícios, que além do material, além de toda a assessoria, que a gente está com a assessora mais antiga do ângulo, que dá todo o suporte que a gente precisa, uma novidade que nós temos isso para o ensino médio, a gente conseguiu uma gratuidade para o cursinho, para os alunos da terceira série cursarem. Então, eles estão, o que seria, acho que em torno de 3 mil, né? Pode. Esse cursinho vai ser oferecido a primeira vez esse ano para os alunos da terceira série. É o cursinho lá da unidade Ângulo Tamandaré. Ele é híbrido, ele pode ser lá presencial e também ele é síncrono e assíncrono, ou seja, vão ter aulas ao vivo e aulas gravadas. Tem assessoria pedagógica, tem revisão para todos os principais vestibulares, tem aulas de atualidades, tem clube do livro para debater as literaturas das faculdades. Então, assim, eu participei da live essa semana, né, com os gestores de São Paulo. Ele é uma coisa muito bem preparada, são 11 encontros. E o Ângulo cobra, né? O Ângulo cobra por volta de 3.500. Algumas escolas ganham bolsa para os melhores alunos, e nós conseguimos para todos os nossos alunos do terceiro ano. Então, acho importante, porque é um grande diferencial, tá? Então, isso significa que a gente tem uma parceria sólida, que a gente tem uma parceria que, de fato, tem resultado. Na evolução, como a Cíntia colocou, em todo o processo de evolução no fundamental, é onde eles adquirem tudo que é necessário para usar fora, né? Então, o Ângulo, ele nos traz esse suporte, mas eu vou falar um pouquinho mais para frente disso. Tem o material de uso pessoal. Como eles não têm sala, eles carregam os materiais deles, tá? Temos a opção de armário, quem quiser alugar o armário, que fica lá no corredor, mas eles vão usar sempre basicamente a apostila grande e, quando tiver inglês, que também é do Ângulo, a apostila do inglês, o caderno precisa estar sempre com eles, o estojo, o material de artes fica de artes, e tem os materiais individuais que vocês podem mandar para a escola, os de artes que vocês podem mandar para a escola, que a gente faz o controle, fiquem tranquilos, e o individual que vai sendo utilizado no decorrer do ano, tá? Lição de casa e trabalho, eu vou juntar os dois aqui. Lição de casa, ela é extremamente importante para a consolidação do aprendizado. Não é só a questão de estabelecer uma rotina de estudo, que quanto antes eles estabelecerem essa rotina, melhor vai ser para eles no ensino médio. Porque da mesma forma que eu sei bem que no 6º ano quem precisa de adaptação e de acolhimento é mais as famílias, quando chega no ensino médio, eles acham que eles já sabem tudo. E se eles não têm uma rotina de estudo já bem estabelecida, eles sofrem um pouco, porque já muda, se cobra mais. Então, essa rotina, assim como o Samitiba disse, tem algumas coisas que vêm, que a gente só usa o que a gente construiu no decorrer da vida, essa rotina de estudo é muito importante já ser estabelecida desde o começo. Então, precisa fazer a lição de casa, que além de estabelecer essa rotina, favorece a consolidação dos aprendizados que eles tiveram durante o dia, tá? Ela entra como parte da pontuação. Eu vou falar das notas, que é muito semelhante com o que acontece no Fundo 1, porque a gente faz de uma forma unificada, mas ela é muito importante também para o aprendizado. E os trabalhos, vocês vão perceber que eles vão começar, dentro desse processo de autonomia, de fazer trabalhos mais em grupo, isso gradativo, tá? Trabalhos em grupo, eles vão falar, mãe, eu já vou ficar aqui na escola para fazer um trabalho. Sim, se organizem, né? A questão do almoço, eles podem almoçar aqui, sempre nos coloquem a par para que a gente possa acompanhar junto com vocês, para que a gente também, aquela autonomia assistida, ainda segurando, ele vai ficar, mas tem gente que está de olho, né? O que mais? Rotina. Tem algumas coisas que eu disse muito semelhantes, o horário permanece o mesmo, das 7h30 ao 12h30, mantém a meia hora de intervalo, só que não é no mesmo horário, porque vai continuar com os menores, vai ser das 9h45 às 10h15. Funciona. A diferença de lanche aqui, já não tem mais kit lanche, eu não sei se aqui alguém adquire kit lanche, mas você pode deixar o crédito na cantina, isso é uma autonomia que eles amam de paixão. A autonomia de poder ir lá, de comprar a hora que eles querem, do jeito que eles querem, ou não precisa comprar. Tem aluno que traz ou lanche, que traz lancheira,
tem aluno que ainda usa mochila de rodinha. Então, como ele disse, vamos respeitar também o que eles, dentro do possível, obviamente, né? Mas também esses desejos deles, porque agora eles vão entrar no mundo em que eles vão se colocar nesse mundo, né? Eles vão querer fazer parte desse mundo. Eles agora eram os grandes no segundo andar, agora eles são os pequenos e eles têm outros objetos de desejo, que são os maiores, porque os maiores usam mochila assim, usa o estojo assado, porque tem a caneta, o caderno universitário que junta, que, como é que chama aquele caderno? Tem o cara. Não, é um novo. O fichário era da nossa época. Inteligente. Como é que é, Beto? Inteligente. Caderno inteligente, então. Na nossa época, era fichário, né? Não, mas agora tem o tal do caderno inteligente. O preço não. Te garanto que não. Exato. Eu não sei quem tem meninas, se elas já acordam maquiadas, se não, elas vão começar. Faz parte. Então, eles vão começar a ter essas mudanças. Para aqueles que ficam no integral, se a lição de casa ainda é realizada na escola, a mãe Sim. Adriana. Sim, ela continua sendo realizada na escola. E tem uma outra coisa que eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas que eu adianto para a resposta, é que nós temos também os apoios pedagógicos de português e matemática, que eles são contínuos. Então, eles podem também serem, como tem... Inclusive, eu convido sempre a participar, porque a gente não tem um número de alunos reduzidos, então é praticamente uma aula particular, e pode fazer a lição de casa com eles, com os professores, porque eles auxiliam. Às vezes não é o mesmo professor que está dando a aula, é uma forma diferente de explicar, isso faz toda a diferença. Então, continua assim, tá bom? É isso. Sistema de avaliação é a mesma coisa, são 4 bimestres, a média 6, os 3 instrumentos avaliativos por bimestre, AV1, AV2, AV3. AV1 é a processual, trabalho, lição de casa, postura. AV2, a prova discursiva. AV3, a prova objetiva, com a nota ANGLE. Isso é semelhante, isso é a mesma linha que nós seguimos até o ensino médio. A diferença é a quantidade de questões, né? Dos pequenos, eles serão pequenos, para os meus já são grandes, né? Já tem um número maior e gradativamente vai aumentando, porque a gente também está os preparando para realizar grandes provas. E isso não pode ser de uma hora para outra, então isso é gradativo. Vocês vão perceber que 6º e 7º mantém um padrão de questões, 8º e 9º um outro padrão, e ensino médio já é uma outra pegada, tá? E mantemos as recuperações por bimestre. Sempre que a gente tem uma recuperação, é diferente. Vocês vão perceber como a cobrança vai ser cada vez maior e é natural, tá? Caso um aluno que sempre... Isso levem até a 3ª série do médio, tá? Um aluno que sempre foi 10, conforme vai aumentando a demanda, vai aumentando a quantidade de conteúdo, ele pode começar a cair um pouco a nota. E isso não quer dizer que ele não é mais um bom aluno. Tá? Então, sempre avalie a demanda, avaliem a situação que ele está, para que também a gente seja justo com eles, né? Não dá para chegar na 3ª série do médio esperando que eles tenham as mesmas notas que eles tinham no 4º ano, no 3º ano, tá? Isso não quer dizer que não está caminhando bem ou que tem algum problema. E cada vez mais a gente vai exigir mais sim deles, né? E a gente fala isso para eles entendendo que falei para eles lá no 5º ano, eu fui essa semana, eu falei para eles, se a gente vê que vocês conseguem vir até aqui, a gente sobe a régua para cá. Porque a gente tem que tirar o máximo do potencial de vocês. Né? Então, E eles respondem, eles são capazes. O olhinho deles brilhava, assim, tipo, conte com a gente. Eles não se assustam não, viu? Pode ir mais esse. Bom, agora a gente vai falar um pouco da matriz curricular, como que ela fica agora para o 6º ano. 6º e 7º ano tem as mesmas quantidades de disciplina. Vocês vão ver que muitas coisas acontecem 6º e 7º, depois 8º e 9º, tá? Tem alguma coisa que vocês já acharam diferente? Tudo? Mais ou menos, não é tudo não. Agora são 9 professores. Uhum. Hoje
hoje o Davi teve algumas coisas, algumas percas de como é que eu posso falar? De aprendizagem mesmo. Sim. Devido ao problema que tem, são coisas adaptadas. Só que agora são 9 professores. Uhum. A gente vai conseguir manter essa adaptação, Sim. caso tenha Sim. necessidade, Sim. modificação de provas. Hoje ele recebe conteúdos, a Eni faz conteúdos iguais, mas ela coloca de uma forma diferente para que ele consiga absorver e responder. Isso a gente consegue. Sim, eu já conheço o Davi, inclusive. Ele vai falar. Ele é meu amigo, ele me encontra, ele fala. Agora que ele falou, eu já conhecia ele lá do pátio, que ele ficava abraçado comigo, ele é amigo do Fernando, que é do 6º ano, então ele já me conhecia, eu fui lá, agora eu apareço, ele, oi! Então, oi Marina, oi Marina. Inclusive o professor Guilherme informou eles que não pode chamar de mais tio. É professor. Então, e aí é muito interessante que eles vão conversar comigo nos primeiros 6 meses, assim, ô tia, não, desculpa, não é tia, não pode ser tia, não tem problema. É uma adaptação, eu acho que neste caso específico, eu e você depois a gente tem que ter uma outra conversa, porque essas adaptações, elas são muito específicas para a necessidade de cada um dos alunos. Eu tenho alunos que a gente precisa fazer adaptações do 6º à 3ª série do ensino médio, cada um de uma forma para você ter só para te dar um exemplo, para você ficar tranquila, eu tenho 2 alunos com o mesmo, então, diagnóstico no 8º ano, mas são provas diferentes, são conteúdos diferentes, porque são pessoas diferentes. Então, por isso que isso depois vale a gente marcar nesse finalzinho aí, junto com a Van, junto com a Eni. Não precisa. É diferente, tá? É diferente. Com a Marina e contar de cada um. E a Eni também. E a Eni também. E a Eni também. E a professora... A Eni. Não, mas tem a Bianca. Sim. A Bianca também. E a gente vai sempre conversar. Ressalto sobre outras coisas, mas nesse caso especial. Só dá certo quando a gente tem uma parceria boa. Tá? E não só a prova adaptada, porque isso é uma coisa que deveria ter sido feito na escola na vida toda. Quantos de nós sofremos porque, né, olhava só o que faltava e não aquilo que a gente tinha de potencial? Então a gente faz não só adaptação na atividade, no enunciado, como a gente tem aluno que a Marina faz avaliação com eles. Ela está ao lado, ou ela lê, ou ela escreve, porque é aquilo que ela falou, são necessidades especiais. E como a dinâmica muda, ela requer um olhar diferente mesmo, tá? Realmente um pouco diferente, mas ela existe. Com a terapeuta do Davi, a gente até contou sobre o Fernando, eles são muito amigos, e a gente tem uma parceria muito legal em questão com a escola. A gente sabe que cada professor tem uma metodologia diferente e tá tudo bem. Sim. Isso é bom para ele. Ele já acha na cabecinha dele que ele não vai conseguir, que ele fala, tudo passa pela Marina. E tudo passa. Às vezes, o que a Cíntia pediu para falar é que a gente faz formação com os professores, e a última que nós fizemos, nós sentamos juntos e fizemos juntos avaliações adaptadas. Porque Marina? Precisa saber. Pois não, Beto? Nós aqui não conseguimos ouvir a pergunta, tá? Ela queria saber se tem adaptação para alunos com necessidades específicas. Ok. Tá bom? Então, vamos lá. Língua portuguesa, eles mantêm as 30 aulas semanais, então são as 6 aulas, isso é a mesma coisa que eles têm. Língua portuguesa e produção textual, que somam 7 por semana. Inglês, 3 aulas. Vocês vão ver que a gente tem 3 no 6º e no 7º. 8º e 9º, porque entram novas disciplinas, vão para 2 aulas semanais. Tá? Arte, 1. Educação física, se eu tirar ou mexer nessa quantidade, tenho sérios problemas. Se eu aumentar, tá tudo bem. Mas se eu diminuir, temos grandes problemas. Matemática, 6 aulas. Ciências, História e Geografia, 3 aulas. Habilidades para a vida, 1 aula. E Laboratório de Inovação, também 1 aula. Tá? É o Maker. O nome bonito e correto dele, assim como Live, Habilidades para a Vida e Laboratório de Inovação. E tem uma coisa importante nessa matriz curricular, que ela não é a matriz básica. A gente está com aulas a mais em todas as disciplinas. Por exemplo, português, o mínimo
somando ali dá 7, o mínimo é 4. Pode ser de 4, na maioria dá 5. Ciências, História e Geografia, que nós temos 3, o governo exige 2. Então, a gente está sempre além, tá? Bom, acho que agora são os professores. Vamos lá. Antes de eu falar dos professores, professor que fica com o 6º ano, ele tem total noção de que são alunos que estão chegando do 5º, que não tem determinada organização com material, que não tem determinada autonomia em escrita, em leitura, e que isso todo mundo passa por isso. Então, os professores que estão no 6º ano, eles são professores que sabem dessa realidade, tá? Normalmente, os professores que ficam de 6º, ficam 6º e 7º, porque é um período aí de transição, e aí começa a mudar um pouquinho o perfil do professor, tá? São poucos que vocês vão ver que conseguem transitar em todo esse percurso. De português, nós temos a Kátia. A Kátia é uma professora muito antiga da escola, muito competente, que ela, com o 6º ano, ela é firme, ela traz a rigidez que precisa, tem projetos maravilhosos que vocês vão ver, ela sempre na Mostra Cultural traz uma peça dos alunos, e eles falam, e eles apresentam, com cenário, ela tem uns projetos muito legais, e ela tem a cara de 6º ano, tá? O professor Isaac, que hoje ele é de maker, para os de vocês, mas ele é professor de matemática. O Isaac, ele também caiu como uma luva no 6º ano, muito atencioso, muito... Então ele sabe como ter essa aproximação com eles e dessa introdução da matemática, porque normalmente o convívio é maior com as professoras mulheres, e agora eles começam a ter mais homens, então isso é muito legal para eles. Marina. Oi, pois não? Reforça só a questão do reforço escolar, custo e... Eu vou falar mais para frente, Beto. Ok, obrigado. Está lá. O Guilherme, que foi com quem eles tiveram aula, tá? O Guilherme, ele é um professor de história e que ele é encantador nas aulas dele. Ele fez as dinâmicas, ele consegue... Sabe aquele Hamlet? É ele. Ele praticamente sai andando com as crianças atrás, todas conduzidas bonitinhas. Outro dia eles estavam marchando com seus caderninhos, fazendo perguntas. Eu já falei para o Guilherme, eles param assim, Marina, o que é filosofia? Eu falo, Guilherme, eu não me preparei para esse tipo de resposta. Aí eu respondo para ele, tá certo. Então, eles fazem muita pesquisa de campo mesmo, eles marcham que nem soldados romanos no 2º andar, ele bota mesmo o pessoal para pensar. A Rúbia, que eles também... Tem um grito de guerra. Gente, olha, meu coração... Ele passou por todos os testes, porque eles fazem um Bom Dia Morumbiçu, eles falaram para vocês? Então, de repente, está tudo quieto no andar, e você ouve assim, Bom Dia Morumbiçu! Ele falando, fazendo bom dia para todo mundo, né? Então, agora eu não infarto mais, a gente passa bem, mas até lá foram alguns sustos. Então, e ele consegue ter o domínio da turma de uma forma muito interessante mesmo. Ele tem uma rotina de entrada para os alunos que ele coloca uma música, um jazz, assim, tocando, que é para as crianças sentarem, é o sinal que eles estabelecem, é o momento deles sentarem, se acalmarem e abrirem o material. A hora que a música para, é a hora que ele começa. E não precisa falar nada. Então, é realmente a aula dele é encantadora. A Rúbia também é uma graça de pessoa, ela é professora de geografia, ela tem uma postura firme, mas ela é doce, ela também consegue ter o controle da turma, ela é uma pessoa extremamente carismática, uma pessoa extremamente parceira, que tem se tornado dedicada, estudada. Tudo que a gente propõe para ela compra e ela melhora a situação, então também é uma excelente parceira. Gilson, ele é mais ou menos assim, como na foto mesmo, professor Pardal. Ele estava com uma ideia, não contei nem isso para elas, ele queria um foguete na Mostra Cultural, mas ele achou que talvez fosse perigoso o fogo dentro da sala. Eu achei prudente a consideração dele. O Gilson, ele é de ciências, ele é um dos poucos professores que conseguem ir do 6º ao ensino médio, ele faz experiências para cima e para baixo, faz foguete explodir lá no Boulevard, que a gente tem que avisar toda a escola, berçário, etc. Faz a Coca-Cola virar açúcar lá no laboratório, enfim.
ele realmente põe a mão na massa com os alunos, e é uma coisa que nós temos trabalhado bastante para investir mais nessa parte experimental, porque é a linguagem deles, é o que faz a coisa ficar emocionante, né? Tem o Fábio de inglês, que vocês já conhecem, né? Que ele tem aula com vocês. A Sheila, alguém já conhece a Sheila também? Também. Sheila, ela está como professora do LIVE de 6º e 7º ano, exatamente por conhecer bastante essa transição. Então, ela tá onde ela sabe estar. E ela está da educação infantil ao 7º, porque ela foi professora aqui do infantil. E isso é ótimo, porque ela os conhece de uma maneira muito legal, e ela consegue usar as estratégias da melhor maneira possível. Então, é também muito assertiva. A Andressa, que é a nossa professora de artes, agora ela está fazendo umas... ela pintou, os alunos pintaram a sala de artes, né? Ela está fazendo agora umas esculturas, eles são as esculturas representando as pinturas famosas, então ela faz também um pouco... não é não, né? A Andressa não. A Janaína. E o professor Washington, que já é o mesmo deles de educação física, tá? Sua preocupação. A comunicação continua sendo pelo aplicativo, como eu disse a vocês, vocês não conseguem mandar direto para o professor. Por que vocês não conseguem? Teve um certo período que a gente tinha essa comunicação, só que aí eu perco o controle do que está acontecendo, né? E como são vários professores para falar de um aluno, eu também, quando vocês me ligam, eu preciso saber do aluno, né? Então, eu preciso acompanhar todo esse caminho. Então, por isso que ele vem a mim, e aí eu faço as distribuições, recados e tudo mais. Hoje eu recebi de um aluno que fez o trabalho de ciências e postou lá. Pediu para avisar o professor. Eu recortei, mandei para o professor, o Gilson já deu seguimento para isso, tá bom? Então, a nossa comunicação continua sendo via aplicativo. Eles têm o Google Classroom, que vocês também têm acesso, mas agora muitas das coisas também são postadas a eles. Então, tem um tópico lá de coordenação. Então, todas as coisas de calendário que vocês recebem, calendário de provas, vai no comunicado para vocês, mas antes já está lá postado no Classroom. Então, todas essas assim, aonde está? Não tem horário de classe, mãe? Não tenho. Tem, tá lá. Tá lá. Mãe, não liberaram o conteúdo da prova. Não liberaram o conteúdo de prova. Liberaram, tá lá. Calendário anual, tá lá. Tudo tá lá, e tem também a divisão por disciplinas, que terminou a aula, o professor vai lá e coloca lição de casa tal, orientação do trabalho tal. Tudo vai estar lá. Volta a questão da bicicleta. Esse é o momento que vocês devem acompanhar juntos, para criar neles o hábito de consultar sempre o Classroom, tá? Mas o acompanhar juntos é assim, filho, já fez a lição? Não. Filho, não é tal hora que você faz? Sim, então vai pegar suas coisas. No outro dia, filho, já fez a lição? Não é mais aquele momento de sentar com ele, ler, ajudar a fazer. Não, isso aí já passou. Inclusive nem no 5º ano, né? Mas meu filho, eu li e vi que tá errado. Filho, lê de novo isso aqui, vê se não tá. Se ele não achar o erro, deixa ele tá errado. O erro, ele é importante para nós sabermos o que ele está aprendendo e o que ele está com dúvida. Né? E o que ele fez e o que ele não fez. Porque tem a pontuação de lição de casa, é corrigida, é vistada, o professor conta quantas ele pediu e quantas precisa ter para fechar essa nota. Então, a gente precisa gradativamente, não é largar agora, mas é gradativamente sentindo que ele está. Ele fez a lição? Fiz. Legal. Deixa eu ver. Isso. Tá feita, legal. Agora o professor que vai corrigir. Você fez? Não fiz. Você viu lá no Classroom? Não vi. Então é criar esse hábito e acompanhar. Vai chegar uma hora que eles vão falar que fizeram, vocês vão acreditar ou não, porque vocês já vão saber, né? Você fala, fiz, não tem lição hoje. Essa é ótima também. Essa é muito boa. Guardem essa que eles vão falar. Não tem lição. É só olhar no Classroom que sempre tem lição, tá? E aí, a gente realmente acredita, a gente tem sempre trabalhado para estruturar melhor
a nossa aprendizagem, a nossa parte pedagógica. Por isso que a gente continua com o ângulo. Por isso que a gente tem algumas apostas que a gente percebe que tem resultado, tá? Então, tem o ângulo, como vocês bem sabem. Tem a plataforma plural, que vocês já devem ter entrado em algum momento para fazer prova. Só que a plataforma muito L junto, né? A plataforma plural, ela tem muitos mais, gente, acho que eu juro que eu costumo falar normalmente, né? Essa plataforma, vocês vão perceber que conforme eles vão crescendo, tem cada vez mais recursos para eles. Então, o grande diferencial do ângulo, tenham isso para vocês. O ângulo, a gente tem muitas coisas para serem trabalhadas. Na escola, no dia a dia, são 30 aulas por semana. O ângulo te oferece muito mais. Então, do mesmo jeito que a gente tem alunos ano passado que foram direto aprovados em uma faculdade de medicina, a gente tem alunos que não vão para a segunda fase. Porque isso depende de muitas coisas. Tem aulas complementares, tem campo de tirar dúvidas, a gente consegue, nós, gestores, a gente consegue ver se o aluno tirou dúvidas, se ele mandou perguntas, se ele acessou, qual foi o último acesso, quanto tempo ele demorou para fazer a prova ângulo, às vezes, milagrosamente, em 5 minutos ele fez. Contar, porque eu sou mãe de aluno, essa eu quero contar. Eles têm que fazer lição no plural, todo bimestre. E aí tem uns que estavam levando 2 minutos para fazer 30 exercícios. Então eles iam lá e clicavam. Fiz, professor. E aí a gente começou, gente, 2 minutos, 5 minutos. Agora a gente está dizendo, amigo, não adianta. Se a gente vê que vai chegar assim, vai considerar não feita. Porque o negócio deles é... E eles são muito parceiros. Então, o primeiro vai lá e põe A em tudo, vai aparecer a resposta correta. O que ele faz? Então, estratégias eles têm várias. Então, o recurso plural, até para ter tem uma parte do plural que chama plural adapta. Então, que é recursos de outras séries de livre acesso que eles podem ter se eles sentiram falta de algum conteúdo. Então, o plural é uma ferramenta extremamente poderosa. Videoaulas gravadas. Se responde errado, tem um vídeo, uma videoaula para explicar como que é a questão. Mostra para o professor se ele acertou da primeira, da segunda, e os professores vão pedir. Quando vocês virem lá, tarefa do plural 1, 2 e 5, é porque é para fazer lá, porque o professor recebe um relatório mais apurado de como ele fez. Se ele fez em 1 minuto, né? Se ele demorou um pouquinho mais, tá bom? Além disso, que foi o que o Beto falou, a gente tem os apoios pedagógicos. Eu disse a vocês que nós temos de português e matemática, que entrou naquela dúvida sobre a lição de casa. O apoio pedagógico é um serviço que é oferecido gratuitamente para vocês. Então, usem desse recurso, aproveitem. Tem poucos alunos que fazem, é um momento muito bom para que eles possam trabalhar, às vezes, até a individualidade deles. Tem um aluno que está em português precisando trabalhar mais interpretação de texto, o outro precisa trabalhar produção de texto. Dá para ter esse olhar mais individualizado, tá? Então, é um serviço que ele é gratuito, ele acontece permanentemente e é para vocês aproveitarem. E ele não é a recuperação com prova, tá? Então, a gente tem o bimestre, que são por volta de 2 meses, o aluno fez uma avaliação ou vai fazer uma avaliação, esse reforço que a Marina fala, chama reforço, apoio. Né? Apoio. O apoio, a aula de apoio, ela é fixa toda semana naquele horário. O professor tá aí, se vier 10 ele dá aula, se vier 5, se vier 2. Então, ele não é para estudar para recuperar uma nota, porque ele não vai ter uma prova nova, mas ele é sim para recuperar uma nota que vai vir uma prova ainda para ser feita. Não quer dizer que ele vai para aula. Isso é diferente da recuperação. A recuperação, ela só acontece ao final dos bimestres, se houve nota abaixo da média, e aí ele é convocado para fazer uma nova aula e uma nova prova que vai somar para aumentar a nota dele. O apoio é literalmente aula particular, aula de tirar dúvidas. Às vezes vem 2 alunos, gente. Então, é para aproveitar mesmo. E vai continuar tendo, tá? Então, desde o começo do ano. Desde o começo do ano. Primeiro dia você já... Não, na primeira Não, primeiro dia não. Eles vão fazer uma sondagem. A gente não precisa fazer isso com eles logo de cara, né? Sim. Mas sabe o que é importante dizer? Que alguns vão querer vir. Outros vão falar, não, mãe, mas eu não fui chamado.
O apoio tem convite, aqueles que a gente vê que estão com muitas dificuldades, a gente convida sim. Não pode obrigar, porque não é obrigatório. Mas tem também o aluno que pode querer vir. Então, assim, ou é convite ou ele mesmo resolve vir, tá? E se for convite, a gente vai avisar vocês também. A gente que convida. E também o LIVE, que eu acredito, e nós todos temos acreditado cada vez mais que o LIVE, ele realmente veio para agregar muito nessa nova geração, que é uma geração que tem necessidades diferentes, é uma geração que, além de tudo que passou pela questão da pandemia, é uma geração que está num outro movimento, que é de informações rápidas, que é de celular, que é de tudo muito intenso, muito superficial, e o LIVE, ele traz tanto esse conhecimento para os alunos, como para os profissionais que trabalham com eles, tá? A princípio é isso, mas eu tenho certeza que vocês têm dúvidas. Deixa eu ver se tem alguma aqui. Uma pergunta que eles me fizeram. Pode celular? O celular, ele é uma... Todo mundo aqui, eu tenho certeza que está com o seu celular, o meu está aqui, está todo mundo com os seus. Conforme eles vão crescendo, vocês vão perceber que fica mais difícil de falar não. Porque a gente tem uma diversidade muito grande de famílias. E tá tudo bem, é assim mesmo que tem que ser. Tem famílias que mandam, tem famílias que não mandam. Então, durante a aula, não pode usar, tá? Não pode. Pode ser que o professor está fazendo um Kahoot, e o aluno está lá com o celular dele, o professor vai pegar o Chromebook para usar. Mas se ele está com o celular, nesse momento, dentro de um contexto pedagógico, pode usar? Pode. Intervalo, eles podem usar. Mas foi o que eu disse para eles. Não recomendo tanto no 6º ano, porque eles ainda não têm esse controle. Eles não têm essa autonomia. E caso alguma família queira mandar, a gente vai pedir para deixar na mochila. Não liguem para eles ou mandem mensagem no momento de aula, porque isso faz com que eles queiram pegar para ver, e aí fica uma briga, né? Mas a minha mãe me ligou, e é claro que quando a mãe liga é importante, eles vão querer saber, mas às vezes eles podem usar isso como, né? Preciso falar com a minha mãe, sair da aula. Então, no 6º ano, até a gente garantir que eles tenham um bom controle sobre isso e uma boa adaptação ao ritmo das aulas, não recomendamos, tá bom? Dúvidas? Tem alguma? Não, aí? Humberto falando comigo não. Tudo certo? A minha família, meu filho está aqui desde 2017. Tá. E desde 2017, praticamente, desde que ele começou a estudar aqui, ele tem a mesma turminha que vai seguindo o eu entendo, aí é sempre o B. Ele está sempre no B. Todos esses anos ele segue no B. Só que agora você me disse, são salas ambientes, né? Salas das disciplinas. Essa estrutura de turma continua? Continua. Então ele seguiria com a turma dele. O que nós fazemos quando tem essa mudança? Eu jamais vou fazer uma separação de sala por minha conta e risco, tá? É sempre feito assim. A professora Eni e qual que é a outra professora? A Bianca, elas fazem a separação de quem é de cada turma. E aí, se tiver algum grupo ou algo que não esteja funcionando adequadamente e que seja adequada a uma mudança, primeiro a gente vai falar com vocês, tá? Mas isso é feito junto com o Fundi 1. Na grande maioria das vezes, os grupos, e quando é necessário, porque pode ser, hoje a gente tem 55 alunos no 5º ano, do 5º para o 6º, normalmente a gente costuma ter entrada de alunos, então, se tudo der certo, teremos 3, né? Então, aí a gente tem que dividir os grupos. Mas, para fazer essa divisão, também é feito junto lá. Então, esse grupo aqui são amigos desde sempre, a gente vai manter, funciona bem, vamos deixar aqui. Então esse grupo pode ir aqui, se acontecer dessa maneira, tá? O que muda na questão da sala ambiente, então assim, todo 6º A vai para a sala de história, e todo 6º B está na de português. No ensino médio não é assim, não. Eles vão na sala da disciplina que eles escolheram, né? Então, o A com o B, com o primeiro, do segundo... eles vão na aula da disciplina, porque tem os itinerários, mas não se preocupem com isso. Isso é um outro café que a gente vai ter. Mas vocês vão ver, né? Porque tá longe, faz assim, ó.
A gente sabe, e a gente tem muitos alunos que estão aqui há muito tempo, então por isso que a gente toma esse cuidado, né? Porque não são só os alunos, né? Tem os pais, né? Tem todo o resto. E a gente quer sempre ter essa parceria, e a gente, como a Cíntia falou logo no comecinho, é lógico que o aprendizado ele tem que ser prazeroso, a gente tem se empenhado cada vez mais para buscar uma excelência acadêmica cada vez maior, mas eles também têm que ter o prazer da escola, né? Então, aí é um jogo, é um equilíbrio que a gente vai fazendo em todos os momentos, tá bom? E tem mais uma coisa que a gente não falou, que são, na primeira reunião do ano, a Marina vai apresentar os livros que eles vão ler, ela vai falar um pouco mais da filosofia, a metodologia de trabalho, porque agora isso é para acalmar o nosso coração, né? De dizer assim, já conheço a Marina, já sei com quem eu posso falar, né? Já quero não vão abandonar meu filho no terceiro andar, né? E sintam-se sempre à vontade mesmo para nos procurar, tá bom? É uma passagem, é um degrau importante, sim, né? Essa questão de deixar de ter uma professora de referência. Então, vamos fazer tudo junto, porque é isso que dá o melhor resultado. Exato. E aí eu tenho duas notícias para dar para vocês, uma boa e uma ruim, né? Quando chega a adolescência, vocês vão ver que tem coisas que vão acontecer, todos nós já fomos adolescentes, certo? Nunca se esqueçam disso. Isso é importante. Eles vão começar a viver conflitos que para eles são o fim do mundo, amores, né? Que imagina, não sei viver mais sem essa pessoa, eu amo ele, imagina, né? A gente já passou por isso, a gente sabe que isso faz parte. Eles não conseguem, hoje a gente tem esse discernimento. Hoje a gente consegue falar, não vai passar, não vai passar. E o que eu mais ouço deles, isso eu gostaria mesmo que vocês depois assentassem tudo e nunca esquecessem disso, porque eles falam demais para mim. Meus pais não entendem. E não é que a gente não entende, na verdade a gente entende mais que eles que não estão entendendo que a gente já passou por isso e que muitas vezes eles só precisam de um acolhimento, né? A gente fala, vai passar. E aí quando eles me falam isso, eu falo, eu também vou dizer para você que vai passar. Dá aquela dica lá de falar assim, faz assim, fulano, ele não faz. Fulano, o que você acha de fazer assim? Deixa ele achar que ele que tá, né? Deixa ele achar sempre. E às vezes de dizer, a gente sabe que vai passar, a gente sabe que vai melhorar, a gente sabe que não vai ser o amor da vida esse, que viram muitos outros. Mas às vezes eles só precisam que esteja junto, né? E que a gente sabe que vai passar, mas eles não. Então, essa é a parte ruim, que vai piorar, mas a parte boa é que passa, né? Eles vão terminar a adolescência bem, saudáveis, bem criados, com a família sempre junto. A dica que eu tenho de ouro, que eu acho, para lidar com a adolescência é estar próximo, né? Mas sem perder os limites, porque quanto mais, e o meu papel também na conversa com eles é fortalecer a relação deles com vocês, porque vocês vão estar sempre perto deles, independente do que eles façam. Então, esse também é o meu papel, tá? E estejam do lado deles. E quando a gente conversa com eles aqui, o discurso da escola, e é que a gente acredita, e essa semana eu reforcei isso para eles, eu falei assim, vocês podem ter na Marina, em mim, na Vanessa, na professora Eni, na Bianca, em qualquer pessoa, uma pessoa de confiança para falar de qualquer angústia. Mas, lembrem-se, para a vida inteira, tem duas pessoas que vocês podem contar para tudo. Eles podem fazer cara feia, achar que vão dar castigo, ficar bravos. Vão brigar. Mas são os pais de vocês. Essas pessoas, vocês têm que ter como... Minha mãe, na hora, vai surtar, que eles falam, né? Mas... Por favor, não liga pra minha mãe. Por favor. Eu não vou fazer de novo, eu juro. Eu prometo. Então, a gente trabalha muito com eles a estrutura de família, a importância do ciclo de confiança com vocês, tá? E podem contar com a gente, tá? Sempre. Não é. Lembra que eu falei que quem mais precisa de acolhimento são vocês? Uma outra pergunta, que ela não é exatamente sobre o que a gente está falando, mas ela fala sobre transição e adaptação, tá? A questão de professores. Esse ano nós tivemos uma instabilidade muito grande de troca de professores aqui, pelo menos na turma do B.
A gente teve muita troca de professor, a gente teve questões com professores, a gente teve, enfim, vou entrar em detalhes, mas todo mundo sabe que não foi uma maré... Uma linearidade. Muito, não foi linear, né? A gente teve... E as crianças, como agora elas vão ter muitos professores, essa potencialidade de instabilidade, comparando com o que aconteceu, é óbvio, eventualidades acontecem, Exato. mas foi muita coisa ao mesmo tempo. Por exemplo, eu nem sabia que o Daniel não estava tendo aula de química, porque eu fiquei surpresa, eu não sabia, eu achava que ela nem existia mais. Marina, contextualiza pra gente. Eu vou esperar ela terminar e aí eu faço o resumo. A minha pergunta para a escola, tá? Como que vocês estão preparando essa questão de agora ter muito mais professores e como que a escola se prepara para a retenção desses professores? Perfeito. Para quem está em casa, ela está perguntando, vou resumir, né, qual que é o papel da escola na questão de fidelização desses professores para que não tenha tantas essas trocas, né? De fato, eu estou totalmente de acordo com vocês, sei que é o que todo mundo pensa, as trocas, elas não são positivas dentro de uma linha. Gente, hoje eu estou ótima, né? Linearidade, ok? Nessa progressão pedagógica. A gente sabe que isso não é positivo, por mais que sejam bons professores todos eles, cada um conduz de uma maneira, né? E até conhecer, até pegar, então a gente sabe que isso demanda um tempo. É muito bom, e eu falo isso com muita tranquilidade, que a gente deu uma excelente melhorada nisso, tá? Pelo processo de formação que a gente faz com os professores, de valorização, a gente não tinha tantas oportunidades de reuniões de formação, de reuniões individuais. Então, esses momentos, esse ano, a escola está investindo muito mais nisso, no sentido de fazer com que o professor também se sinta pertencente desse processo. Então, sim, são muitos professores mais. Essa equipe que está conosco, eu já estou aqui, tem um intervalinho, mas eu estou aqui já há uns 5, 6 anos no colégio. Tem professores muito antigos, tem professores parceiros, tem professores que tiveram que sair. O próprio Guilherme, ele teve que sair porque ele é global. Ele faz pesquisas para a Globo, ele teve que sair no momento. E ele voltou, porque ele gosta daqui, porque ele acredita no trabalho aqui. Também. Eu também, por isso que eu tive uma pausa. Eu trabalhei 4, quase 5 anos aqui, eu saí e eu voltei no final do ano passado exatamente porque eu acredito na escola, tá? Assim, com isso, tem o Guilherme, tem a Larissa, o próprio professor Amauri de português, são professores que retornaram porque tem essa linha que a forma... falando de Fundo 2 e médio mesmo, que eu que estou à frente, que é essa linha que eu acredito, nesse trabalho de parceria, nesse trabalho da gente construir juntos, desse trabalho de que a gente tem que estar juntos com as dificuldades, porque são pessoas. Como você bem falou, tem coisas que fogem ao nosso controle. Não é o que a gente espera, não é o que a gente quer. Então, a gente precisa também fortalecer e trabalhar com esse professor para que ele esteja também bem e preparado para estar na sala de aula. A minha questão vai muito nesse sentido, de como que a escola não é nem acusando ninguém de nada. Sim. Porque a pandemia teve aí para bagunçar a cabeça de todo mundo. Tudo assim, readaptando a viver, né? De forma normal, digamos assim. A minha preocupação é como a escola se preocupa com a saúde mental do seu corpo de colaborador. Sim. Sim. Isso é muito importante, porque os professores sofreram muito nessa questão da pandemia. Sim. Principalmente nas adaptações que tiveram que fazer para rápidas. E outra, foi um momento em que eles estavam sozinhos, porque estava cada um em sua casa, cada um tendo que preparar, vindo uma demanda de gestão, pedindo determinadas demandas, que é diferente quando você senta com o professor e fala, olha, vamos trabalhar assim, assim, assado, são acolhimentos diferentes, né? Não, isso é um grande desafio para a equipe gestora, eu trabalho muito isso com elas, mas do mesmo jeito que tem um acolhimento meu com elas, a gente trabalha nesse sentido aqui com o educador. A valorização monetária, financeira é muito importante, mas se sentir bem também e cuidado num lugar também é muito. Então, assim, o retorno, né, o convite que a gente fez para a Marina retornar é porque ela tem também uma liderança muito grande com esse grupo,
a gente teve muitas questões ano passado com ausências e que, graças a Deus, esse ano assim foi quase zero. Esse ano tá muito tranquilo. Se houve falta de professor, foi porque ele não podia andar ou porque ele estava com Covid. Porque eu não consegui passar na casa dele para pegar. Mas é assim, nós tivemos... As mudanças que nós fizemos foram mudanças que foram escolhas da escola por questões pedagógicas, tá? Visando a melhor e analisadas em conjunto junto com o mantenedor. Tem perguntas no chat. Vamos lá. Marina, a Delgima levantou a mão, não sei se ela quer abrir o microfone e fazer a pergunta. Fique à vontade, Delgima. Ok, não estou conseguindo identificar ela. Ok. Foi por engano, ok. Pode conduzir. Imagina. Alguém de casa tem alguma dúvida? Aqui no chat, não. Bom, esse é o primeiro momento. Se quiserem, se sentirem a necessidade, podemos fazer outro mais para frente, próximo ao final do ano. Teremos no começo do ano outro movimento, tá? Para a gente poder conversar, para que a gente possa estar mais próximo. Eu acredito muito no trabalho em parceria, tanto com vocês, como com os professores, quanto com os alunos, tá bom? Sejam bem-vindos ao 6º ano. Vai ser muito legal, tenho certeza. Eles vão trazer muitas coisas novas, coisas diferentes. E é isso que a gente espera e é isso que nós trabalhamos aqui por trás para que eles possam ficar cada vez mais motivados. Tá bom? Muito obrigada pela presença, viu? E tem um cafezinho e uma lembrancinha.